Hoje, completam 4 anos de guerra e milhares de mortos, cidades destruídas e nenhuma perspectiva real de acordo de paz. O conflito entre Rússia e Ucrânia completa mais um ano sob bombardeios e tensão permanente. A gente fala agora ao vivo com o nosso correspondente Sérgio Uti, direto de Kiev. Por favor, Uti, as suas informações, um marco histórico, mas triste. Histórico, mas triste, Luara. Pois é, são 4 anos dessa segunda fase da guerra, na verdade, da invasão em larga escala da Rússia, essa guerra que começa 12 anos atrás, na verdade, em 2014, com a invasão da Crimeia e de partes do leste do país, da região de Donbás. Hoje, o governo da Ucrânia quer usar esse momento para chamar a atenção novamente para esse país, chamar a atenção para o que acontece aqui. A visão do governo da Ucrânia é que a Rússia não pararia aqui na Ucrânia, que é uma ameaça para o resto da Europa, e esse é um momento definidor de como serão as regras internacionais daqui para frente, do que os países vão poder fazer, principalmente os países mais poderosos. Por isso, esse conflito que acontece aqui na Ucrânia é tão definidor para muitas partes do mundo, para o mundo inteiro, porque daqui vão se estabelecer regras do que é ou não que é possível para que países, principalmente os países poderosos, como eu disse, podem fazer daqui para frente. Nessa manhã, o presidente Volodymyr Zelensky, com muitas autoridades europeias, participou de uma cerimônia em homenagem aos mortos, aqui mesmo no centro de Kiev, nesse ponto onde eu estou. Toda essa área estava cercada pela polícia. O embaixador do Brasil, Rafael de Mello Vidal, participou dessa homenagem, representando o governo brasileiro. O embaixador, inclusive, a embaixada daqui tenta, Luara, trazer geradores do Brasil para cá. Já tem um contato entre empresas privadas para ajudar essa crise humanitária por conta da falta de energia. Há também uma articulação para que o Mercosul mande geradores para cá, países como Brasil e Argentina mandando juntos geradores de energia aqui para Kiev. De qualquer maneira, hoje é um dia cívico, como eu disse, um dia em que várias autoridades vão lembrar o que aconteceu nos últimos 4 anos, nesse período de invasão em larga escala. Eu estava exatamente aqui 4 anos atrás, quando essa invasão em larga escala começou, ouvi as primeiras explosões, as primeiras sirenes alertando sobre ataques aéreos. E naquele momento, a gente sequer podia deixar os lugares onde estávamos, porque foi decretado de imediato uma lei marcial, em que pessoas que estavam circulando nas ruas eram consideradas alvos em potencial, porque o governo chegou à conclusão de que havia vários espiões russos rodando a cidade num plano para, inclusive, matar o presidente Volodymyr Zelensky. E a gente separou um trechinho de algo rápido que eu gravei ali naqueles dias, aqui atrás, nessa Praça da Independência. Vamos ver. Uti, esse material que nós vamos acompanhar, daqui a pouco a gente vai destacar isso, Sérgio Uti, mas antes eu só queria te fazer uma pergunta. É tão triste a gente ter um marco desse, trazendo números que são impressionantes. Civis mortos, 15 mil. Civis feridos, 40 mil. Desaparecidos, 70 mil. Militares mortos, 140 mil. Refugiados no exterior, 5 milhões e 900. E deslocados internos, 3 milhões e 700. Além desses números, qual é o balanço que nós podemos trazer dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? O que a Rússia já conseguiu conquistar e o que a Ucrânia ainda está lutando para defender? Olha, Luara, do ponto de vista diplomático, a gente tem uma situação de completo desentendimento nesse momento. Por quê? Há pontos cruciais em que não há concordância em ambas as partes.
principalmente a questão territorial. A Rússia quer que a Ucrânia entregue parte do território do leste do país, território que é dominado pela Ucrânia, e a Rússia quer que a Ucrânia entregue esse território para os russos. Os ucranianos, obviamente, não concordam com isso, até porque perderam milhares de homens defendendo justamente aquela região. E se isso acontecer, isso tem que acontecer com voto popular. Portanto, tem que haver um cessar-fogo para que haja uma votação e para que essa proposta seja aprovada. As últimas pesquisas de opinião mostram que ela não seria aprovada. Os ucranianos também querem garantias de segurança, presença de tropas estrangeiras aqui, por exemplo, para agirem como garantidoras desse acordo de paz. Os russos não concordam. Os ucranianos querem ter de volta o controle da usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, que foi invadida pelos russos em 2022. Os russos não concordam. Portanto, há esses pontos. No campo de batalha, a coisa mudou bastante, porque o início dessa guerra era uma guerra de homens contra homens, homens atirando em homens em várias partes do país. Guerra de trincheira, algo que lembrava muito a Primeira Guerra Mundial, inclusive. Com o passar do tempo, essa guerra mudou completamente. Hoje ela é uma guerra de drones. Hoje, um dado do governo ucraniano, inclusive, nos últimos anos, 80% daqueles que morreram, dos soldados que morreram, foram mortos por drones. É uma guerra que hoje a linha, o que eles chamam de linha de morte, onde as pessoas têm uma grande chance de morrer, ela aumentou. Antes era 5, 10 quilômetros. Hoje, dependendo da região, é de 20, 25 quilômetros de um ponto a outro, onde estão os russos e onde estão os ucranianos, porque nesse meio tem drones circulando, drones pequenos, inclusive, mas carregados de explosivos. Portanto, a Rússia avança em alguns pontos, a Ucrânia conseguiu avançar nas últimas semanas, porque os russos perderam acesso à rede de internet de Starlink usada pelos ucranianos. Há o avanço dos russos ele é consistente, mas ele é muito vagaroso, muito devagar. Para quem esperava invadir esse país completamente, tomar esse país 4 anos atrás, esse é um ponto que os ucranianos sempre lembram. Olha, nós conseguimos defender esse país porque a Rússia queria tomar ele todo, mas hoje a Rússia tem cerca de 20% do território ucraniano sob seu controle, principalmente na região nordeste e leste. E é essa a situação de momento, Luara. Agora sim, Sérgio Utti, nós vamos acompanhar o trecho do material que você chamou aquele momento, que nós vamos até comparar, né, este local que você está há 4 anos. Vamos ver o material. Já são quase 6 da tarde, está anoitecendo já. Eu estou bem no centro de Kiev, num dos lugares mais emblemáticos da capital ucraniana, a Praça da Independência. Nesse horário, todos os dias, em dias normais, era assim dias atrás. Havia muita gente por aqui, o trânsito era bastante intenso porque as pessoas estavam voltando do trabalho e nesse momento, olha só, pouquíssimas pessoas na rua, pouquíssimos carros passando e muitas pessoas estão em casa nesse momento, esperando pelo pior. Já são quase 6 da tarde, está anoitecendo já. Eu estou bem no centro de Kiev, num dos lugares mais emblemáticos da capital ucraniana, a Praça da Independência. Nesse horário, todos os dias, em dias normais, era assim dias atrás. Havia muita gente por aqui, o trânsito era bastante intenso porque as pessoas... Pois é, esse é o material que a gente gravou 4 anos atrás. Um dos materiais que a gente gravou, inclusive a gente tem um documentário feito pelo SBT News no YouTube, chama-se Ucrânia, Arquivos de Guerra, em que a gente traz os primeiros momentos daquela invasão em larga escala, Luara. Esse lugar aqui onde eu estou, um hotel no centro de Kiev, ele, inclusive foi abandonado pelos funcionários. Todos os funcionários deixaram, foram embora. Ficou um segurança que esse hotel acabou sendo tomado por um grupo armado que esperava que os ucranianos que os russos chegassem aqui no centro da cidade. Isso acabou não acontecendo. A recepção do hotel, inclusive, foi transformada numa barricada. Tinha uma situação absolutamente tensa. Eu fiquei por aqui alguns dias.
E chegou um momento, inclusive, que a questão da segurança pesou. Eu tive que deixar o hotel, ir para outro lugar. Mas daquele momento, de 4 anos atrás para hoje, muita coisa mudou. Hoje as pessoas aprenderam, de certa forma, a conviver com esse conflito. Quando as sirenes tocam, muitas pessoas continuam andando nas ruas, como se nada tivesse acontecendo. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam tranquilas. Muito pelo contrário, né? A situação do país é extremamente difícil. Você citou aí os números de mortos, desaparecidos, feridos, aqueles que tiveram que deixar suas casas. E o grande desafio desse país hoje é voltar a certa normalidade. Se é que vai ser possível normalidade, mesmo com um processo de paz, porque é uma cicatriz enorme que está aberta e certamente eles vão precisar aí de décadas para se curar dela. Exatamente, décadas para uma reconstrução, ainda assim num cenário extremamente incerto. E já são pelo menos 4 anos de destruição, porque não é a primeira vez que a Ucrânia é alvo de ataques. Muito obrigada, Sérgio Utti, pelas informações e, mais uma vez, parabéns por seu trabalho, por toda a sua dedicação direta aí da Ucrânia. Seja sempre bem-vindo ao News Primeira Edição. Obrigado, Lara.